todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre escopo global, escopo local, escopo de funções. E em Python, o escopo ele se refere à parte do programa onde uma variável ou um nome é acessível. Bem, o que isso quer dizer? Que o escopo, gente, ele determina onde uma variável pode ser referenciada e modificada durante a execução do programa. Bem, existe diferentes níveis de escopo em Python, ok? Incluindo desde o escopo global, escopo local, escopo de funções, de módulos, enfim, ok? Então, hoje nós vamos aprender o escopo global, o escopo local e o escopo de funções, tá? Eu já deixei aqui comentado cada um deles. Vamos ver para cada um aqui, o que diz, ok? E vamos ver na prática, ok? Então, bora lá. Escopo global. As variáveis definidas fora de qualquer função ou classe têm um escopo global. As variáveis globais podem ser acessadas de qualquer lugar no programa, incluindo dentro de funções e módulos. Variáveis globais podem ser acessadas, mas não podem ser modificadas diretamente dentro de funções, a menos que seja declarada usando a palavra-chave global, ok? Então, o que isso aqui está dizendo? Se eu tenho uma variável aqui, ok? Por exemplo, igual aqui, nós temos uma variável que está aqui em cima. Eu consigo acessar essa variável em qualquer lugar do meu programa, ok? Eu consigo acessar dentro de uma função, eu consigo acessar essa variável aqui dentro de outro módulo, ok? Então, dentro de outro arquivo, eu consigo acessá-lo. Eu só não consigo modificá-los, ok? Se eu não usar a palavra-chave global. Mas isso a gente vai ver lá no finalzinho, tá? Vamos só, no momento, entender uma coisa. Se eu crio uma variável, ok? No topo do meu programa, vamos colocar assim, para ficar de uma maneira mais visível. Eu vou conseguir acessar essa minha variável, que está aqui no topo, ok? Em qualquer outro lugar no meu programa, ok? Então, eu consigo acessá-lo tanto fora de uma função, como dentro de uma função, como eu consigo acessá-lo ele em um módulo, ok? Eu estou falando aqui, gente, dentro no topo, ok? Só para a gente ter uma visão aqui, ok? Mas é em qualquer lugar onde eu tiver essa minha variável, ok? Eu consigo acessar essa minha variável, ok? Essa minha variável que eu criei em qualquer lugar do meu programa, ok? Tanto dentro de uma função, como em qualquer outro módulo aqui. Bem, bora lá. Então, eu tenho aqui uma variável que eu estou chamando ela de global e eu estou atribuindo o valor 50. Eu defini aqui uma função, ok? Então, chamada função, que não vai receber parâmetro nenhum. E eu estou printando quem? A minha variável global. A minha variável que está fora da função, eu estou imprimindo aqui dentro, ok? Então, quando eu chamar aqui a minha função, ele vai vir aqui e vai imprimir o que está dentro da minha variável global, que é o valor 50. Vamos ver isso acontecendo? 50, ok? Bem, ele falou que as variáveis globais elas podem ser acessadas, ok? Nós vimos que podemos acessar, mas não pode ser modificado diretamente dentro de funções, a menos que seja declarado usando a palavra-chave global. Vamos ver se a gente consegue modificá-lo? Eu vou vir aqui, vou dizer que agora a variável global vale 20, ok? Depois que ele rodar a minha função, eu quero ver se ele modificou a minha variável global, ok? Então, a minha variável global, no final de tudo, ele tem que retornar 50. Ou 50 não, ele tem que retornar 20. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele, ó, ele vale 50, aí ele vai chegar aqui dentro, eu vou dizer que agora a variável global vale 20, ele vai imprimir 20, vai encerrar aqui a minha função, né? Ele vai chamar, vai imprimir, só que quando ele vier imprimir aqui, ele tem que imprimir 20, porque eu falei que ele vale 20 e não 50, ok? Vamos ver se isso vai funcionar? Olha, imprimiu 20, variável global 20, só que ó, quando ele encerrou a função, ele não modificou a minha variável. A minha variável continua valendo 50, ele imprimiu 50. Por quê? Porque ele já falou aqui, ó, variável global pode ser acessada, mas não pode ser modificada diretamente dentro de uma função, a menos que seja declarada usando a palavra-chave global. Quer dizer, eu não usei a palavra-chave global, então eu não consegui modificar
o que existia dentro da variável global, ok? Então, isso aqui não funciona, tá bom? Então, pronto. Então, a gente viu que realmente condiz, né? O que aqui está escrito condiz com a realidade. Vamos continuar. Bem, agora nós temos o escopo local. Vamos ver então o que diz sobre o escopo local. As variáveis definidas dentro de uma função têm o escopo local. Então, todas as variáveis que você define dentro de uma função, essa variável ela é o que? Local. As variáveis locais só podem ser acessadas dentro da função em que foram definidas. Então, você não vai conseguir acessar essa variável fora da função. É isso que ele está dizendo. Vamos ver isso aí, ok? Variáveis locais são criadas quando a função é chamada e destruídas quando a função não retornar. Então, bem, se essa variável ela só é criada quando a gente chama a função, mas quando ela retorna, ela destrói essa variável, então a gente não vai realmente conseguir acessar. Mas bora ver, né? Vamos lá. Prontinho. Estou criando aqui, estou definindo uma função chamada função 2, que não recebe parâmetro nenhum. E eu estou aqui criando uma variável local, ok? Uma variável local 2, que eu estou atribuindo o valor 30 para dentro dela. Estou imprimindo aqui o que contém dentro da variável local, que é o valor 30. Então, quando eu chamar essa função, ele vai vir aqui, vai criar essa variável local, vai atribuir o valor 30 para dentro dela e vai imprimir 30, ok? Prontinho, imprimiu 30. Deixa eu só comentar aqui para, né, não ficar confundindo aí a cabeça de vocês. Pronto, imprimiu 30. Ele diz o quê? Que as variáveis locais são criadas quando a função é chamada e destruída quando a função retorna, ok? E ele falou o que mais? Que as variáveis locais só podem ser acessadas dentro de função em que foram definidas. Então, eu não conseguiria acessá-lo ele fora, ok? Então, eu não vou conseguir fazer isso aqui, ó. E já está mostrando aqui. Por quê? Porque essa variável é local. Ela é criada quando eu chamo a função. E ela é destruída após eu terminar a função. Então, essa variável, ela não existe fora desse escopo da função, ok? Então, eu não consigo imprimir, eu não consigo acessar essa variável fora da função. E pode ver que ele já está vermelho aqui, porque ele vai dizer que essa variável, ela não existe, ok? Porque realmente ela não existe, ela só existe aqui dentro quando a função ela é chamada. Porque quando a função é chamada, ela cria essa variável, imprime o que existe aqui dentro dessa variável, e depois o que ela faz? Ela destrói essa variável, ok? Então, bora lá ver o erro dando aqui. Aqui, ó. Name erro. O nome da variável local 2 não foi definido, quer dizer, ela não existe, ok? Então, isso aqui está certo, condiz. Bora lá. Vamos ver agora a palavra-chave. A palavra-chave global. A palavra-chave global é usada para declarar uma variável global dentro de uma função. Então, com essa palavra, que é reservada do Python, chamada global, eu posso declarar uma variável global dentro de uma função. Isso permite que a função modifique a variável global em vez de criar uma variável local com o mesmo nome, ok? Então, no lugar de eu criar uma variável com o mesmo nome dentro da minha função, por exemplo, eu consigo, ok, acessar a minha variável global e modificá-la. Porque não foi isso que ele disse aqui, ó. A menos que seja declarado usando a palavra global, aqui, ó, variáveis globais podem ser acessadas, mas não podem ser modificadas diretamente dentro de funções, a menos que seja declarado usando a palavra-chave global. Então, eu preciso dessa palavra-chave para conseguir acessar. Vamos ver isso aqui? Ó, estou criando aqui a minha variável global 3 e eu estou atribuindo o valor 10 para ela, ok? Vou fazer aqui por parte. Vamos lá, vamos fazer por parte. Eu vou definir aqui uma função 3, que não vou receber parâmetro nenhum, e eu vou dizer para ele, olha, essa variável global 3, ela é global, ok? Então, a partir desse momento, eu não só consigo acessá-lo, mas eu consigo modificá-lo, ok? E eu vou imprimir o que existe dentro dessa variável global 3, ok? Que é o valor 10. Então, eu vou chamar aqui essa função, ela vai imprimir 10 para mim. Bora ver? 10. Imprimiu 10, ok? Vamos lá.
Eu agora vou modificar esse valor. Eu vou falar para ele que agora a variável global 3, ok? Ela vai passar a valer 20. Ela não valia 10, agora vai passar a valer 20, ok? E quando terminar a função, eu quero realmente ver se ela modificou a minha variável, ok? Se a minha variável deixou de ser 10 e passou a ser 20. Vamos ver isso? Olha, entrou dentro da minha função, ela modificou a variável global 3 para 20, deixou de valer 10, passou a valer 20, ela imprimiu o valor 20, aqui imprimiu o valor 20, ela terminou a função, encerrou a função, eu vim aqui fora da função e imprimi a variável global 3, que valia 10, mas dentro da minha função eu modifiquei ela para 20 e ele imprimiu o quê? 20. Então, realmente funcionou, ok? Então, utilizando a palavra-chave reservada pelo Python global dentro de uma função, eu consigo não só acessar a minha variável global que está fora da minha função, mas consigo modificá-la, ok? Então, muito legal, ok? O outro escopo também que tem, gente, é o escopo de módulos, ok? Que é uma coisa que nós, programadores, utilizamos muito, que é o quê? A gente cria nossas funções dentro de um módulo, ok? E chama ele em outro arquivo, em outro arquivo, ok? Então, eu poderia ter essas funções aqui e eu poderia criar aqui um outro arquivo e o que eu importaria esse módulo para outro arquivo e eu poderia usar essa função, chamando essas funções lá, ok? Então, é esse escopo aí, que também você pode utilizar as variáveis, eu poderia usar essa variável, enfim, poderia usar as funções e as demais coisas, ok? Então, muito obrigada e até mais.